Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para quem saiu da sua casa nesse dia de frio, tudo bem que a gente está no inverno, né? Mas com esse vento é muita perseverança na nossa melhoria íntima, né? Então, sabemos que cada um que também não chegou até aqui tem os seus motivos e que Jesus acolhe e proteja cada um que teve que ficar em casa, né? Porque também tem muita gente aí resfriado com muitas questões respiratórias, então também tem que se cuidar e se preservar. Então, para quem nunca me viu aqui na casa, geralmente estou aqui no domingo, meu nome é Alessandra, mas podem me chamar de Alê. Sou tarefeira aqui na casa, trabalho no trabalho social aqui da casa, então depois, ao final da palestra, quem tiver dúvida, quiser também saber um pouquinho mais de trabalho social, só me procurar. E o tema que eu trouxe hoje, saibamos lembrar, né? Ele é um texto de Emmanuel que foi escrito comentando um versículo da carta de Paulo aos Colossenses. Então, a gente lembra que Paulo, né, teve o seu momento de encontrar Jesus às portas de Damasco, que ele saiu a pregar a Boa Nova, e depois que ele fundou as igrejas, elas também começaram a pedir ajuda, a pedir apoio, e aí ele escreve essas cartas. Então, a gente só vai fazer aqui um lembretezinho do que diz essa carta aos Colossenses, qual que é a essência dela, porque ela vai nortear todos os textos também que Emmanuel comenta a partir desses versículos. Então, fica também a dica, já que Renatinha deu a dica de um livro, eu vou dar de um outro livro, que eu vou mostrar aqui para vocês. O Saulo, ele é um tarefeiro da FEB, ele publicou esse livro aqui, são 7 volumes, em que Emmanuel comenta o Evangelho de João, o de Mateus, o de Lucas, o de Marcos, Atos dos Apóstolos, a carta também, as cartas de Paulo e também o Apocalipse. Então, Emmanuel vai pegar alguns versículos, algumas passagens evangélicas e vai fazer um texto explicando, corroborando o que Paulo trouxe para a gente no caso da carta. Então, a carta aos Colossenses, ela destaca uma questão muito importante. Sabemos que todas as igrejas fundadas por Paulo de Tarso, depois que ele saía de cada cidade, ele deixava cada igreja fundada autônoma, com a coordenação daqueles tarefeiros que estavam nas igrejas. E, com o tempo, aqueles homens que ficaram nas igrejas, eles foram se perdendo, as questões humanas, materiais foram entrando, né, perdendo espaço do cristianismo para as questões mundanas, as questões do mundo, não quando eu falo mundano, as questões do mundo, do dia a dia, questões corriqueiras. Então, a carta aos Colossenses, ela marca, enfatiza uma nova vida com Jesus, a importância da união com Cristo. A união de quem? De nós, enquanto indivíduos, participantes das nossas denominações religiosas. E a necessidade de abandonar aquelas práticas que aquelas pessoas estavam levando para dentro da igreja e que também não tinham nada a ver com aquela igreja, com aquele momento. Então, muitos processos nas igrejas, isso não foi uma característica só da igreja de Colosso, né? Entrou muita questão judaizante. Então, a Boa Nova, ela vem, né, para trazer uma nova leitura do Antigo Testamento, colocar o amor em ação, mas quando Paulo saía, parecia que as pessoas perdiam um pouquinho da força, né? Elas ficavam um pouquinho mais fracas ou ficavam mais suscetíveis, e os preceitos judeus, né, do judaísmo, começavam a entrar dentro da igreja. E um dos princípios dessa carta aos Colossenses, né, ela traz a necessidade da reforma íntima. Quem aí já ouviu falar da reforma íntima dentro do espiritismo, né? Em que a gente diz que a gente tem que abandonar. Abandonar eu acho uma palavra muito estranha, né? Feia até. Abandonar o homem velho e fazer nascer um homem novo. Se eu abandono alguém para trás, essa pessoa fica dolorida, fica sentida, né? Então, eu acho que a gente tem que dizer que a gente vai educar esse homem velho para que ele possa, no processo de educação, se transformar no novo homem. E isso traz à igreja, essa carta aos Colossenses, ela traz esse recado de Paulo
para aquela comunidade, já que ele estava... A gente lembra que as cartas de Paulo foram escritas quando Paulo estava em outro lugar. Então, é uma mensagem de ânimo, de boa fé, fortaleça a sua fé. Então, ele pede que o homem velho possa ceder espaço ao homem novo. E aí ele fala... Uma igreja, nós estamos na casa espírita, né? O nosso templo religioso. Somos indivíduos, mas agindo em coletividade para o bem da nossa casa. Acabamos de ter a nossa festa junina para a gente poder reformar aqui o teto. A gente coloca vários recados. Pedido de ajuda para o SAPS, que é o trabalho social. A gente bota recado de evangelização. A gente diz, né, vamos contribuir com a nossa cantina, quem puder ser associado. Então, é o indivíduo junto com outro indivíduo que age pelo coletivo. Então, essa carta aos Colossenses, ela traz esse sentido do indivíduo, não do individualismo, que é totalmente diferente. Então, ele diz o seguinte, Alessandra, você que está um pouco perdida, você que está aí, né, se distanciando um pouco do espiritismo, se distanciando da doutrina, se perdendo, volta para o seu eixo. Então, era esse sentido que a carta dizia, né? Então, só que ele não dizia assim, Alessandra, você não está indo na casa espírita já tem um tempo, né? Eu fico, às vezes, aí umas semanas sem vir na casa espírita. Ele não diz assim, olha, volta para a casa espírita porque lá é o seu lugar. A carta aos Colossenses, ela traz um recado de que essa reforma íntima, essa educação do homem velho, essa necessidade da gente se mudar, não é só dentro do templo religioso. Isso aqui é uma vírgula no nosso dia. A gente vai ficar o quê? 2 horas aqui? Se a gente chegou às 6h30, vai embora no final, 8h30, 8h40, a gente ficou 2 horinhas aqui. Isso no nosso dia é o quê? Uma vírgula. Então, a carta, ela traz para a gente a necessidade dessa mudança em todos os âmbitos da nossa vida. Então, essa educação do homem velho, esse processo de educação, não é só que eu tenho que vir na casa espírita, ou tenho que contribuir, ou tenho que me associar, ou eu tenho que participar. Ele diz que essa mudança tem que ser no lar, com meus familiares. Tem que ser no meu grupo social. Eu passo muito tempo no trabalho, então eu falo muito de trabalho, gente. Porque além de passar muito tempo lá, é um dos meus processos de aprendizado, né? É onde eu tento exercitar tudo aquilo que eu tento aprender, a paciência, a tolerância. Então, ele diz para a gente, olha, pessoal de Colosso, vocês têm que mudar, não só na igreja, mas é onde vocês vivem, no seu dia a dia. Então, traz esse recado para a gente, a necessidade da gente despertar para a mudança, não somente dentro do templo espírita. Gente, isso aqui é um ambiente controlado. Para quem faz experimento, sabe o que é um ambiente controlado, né? Você controla a umidade. Eu vim, né, da faculdade da engenharia, a gente trabalhava com algumas pesquisas, então a gente controla a temperatura, a umidade, a gente não deixa bicho entrar para não comer as plantinhas. Então, isso aqui é um ambiente controlado. Então, às vezes, a gente entra aqui magoado, a gente entra aqui revoltado, porque alguém fechou a gente no trânsito, a gente chegou aqui cansado do dia. Parece que quando a gente entra ali para a porta, vira uma chave. Muitas das vezes vira uma chave, não imediatamente. Aí você conversa com um, abraça o outro, e o tempo vai passando, e você fala assim, nem lembra, fala assim, mas o que eu estava sentindo mesmo? Aquele sentimento já vai sendo diluído. Então, aqui é fácil. A mudança aqui, para mim, é muito fácil. E a minha mãe me cobra muito isso, né? Hoje ela não veio para cá, mas minha mãe é uma pessoa com necessidade especial, algumas necessidades especiais, então ela precisa de alguém para acompanhá-la, ela fica assim, lá dentro você me trata bem, mas em casa, então ela é a primeira a me chamar a atenção. E aí, quem me conhece, os meus amigos, sabe que ela fala, e às vezes ela fala aqui dentro, e algumas pessoas ouvem, né? Então é isso. Então, eu vou mudar somente aqui na casa, quando o meu ambiente é controlado? Então, Paulo de Tarso, ele traz esse recado, olha para onde você está vivendo. O nosso ciclo de amigos, a gente vive com amigos que a gente escolhe, mas o nosso ciclo de amigos, ele expande. Se a gente vai fazer uma festa, vai vir o meu amigo, vai vir um amigo do meu amigo, que talvez não seja tão meu amigo assim, e aí pode nascer algum tipo de questão, né? Então, ele traz esse recado, viva bem em família, viva bem no trabalho, viva bem no seu grupo social, viva bem na sua casa espírita, não somente na sua casa espírita. Então, o que o texto tem a ver, né? Saibamos lembrar. Esse texto, ele comenta
um dos últimos versículos da carta de Paulo aos Colossenses, que ele fala assim, Paulo deixa um recado, lembrai-vos das minhas prisões. E aí a gente para e pensa, Paulo, todo mundo já ouviu falar de Paulo, né? A gente lembra de Paulo encontrando Cristo nas portas de Damasco, isso é muito emblemático, porque todo mundo, né, quando a gente tem consciência do que a gente quer ser como cristão, eu acho que todo cristão, independente de qual denominação religiosa, fica esperando qual é a sua porta de Damasco, tal qual Saulo de Tarso, né? Então, lembrar, né, lembra das minhas prisões, é dizer o seguinte, não esqueça de quem eu fui. E aí me trouxe, a gente lembra do quê? A gente tem que lembrar de alguma coisa para a gente não esquecer de determinada coisa, né? Eu tinha a minha mente muito boa, eu tive Covid 2 vezes, depois do Covid a minha desculpa agora é essa. Não sei se é a idade, se é o Covid, se são os dois juntos, né? Então, tudo que eu tenho agora que eu esqueço palavras, eu boto na conta do Covid. Se é da idade do Covid, juntou os dois e está muito bem. Eu só sei que eu estou esquecendo. Ontem mesmo fui na rua para comprar um negócio para minha mãe, entrei na loja, eu comprei tudo, menos o negócio que eu tinha que comprar para minha mãe na tal da Casa do Grão. Então é isso. O que é lembrar? Lembrar é recordar de algo, trazer algo à nossa memória. Para quem é mais antigo, eu lembro da brincadeirinha da fitinha vermelha no dedo, né? No Harry Potter tem a tal do luminol lá, não sei lá, a bolinha que você tem que lembrar. Aí eu falo assim, eu seguro a bolinha, eu tenho que lembrar de quê? Porque eu já não lembro, eu seguro a bolinha, mas não sei do que eu tenho que lembrar. Então, quando Paulo traz esse recado para a gente, lembrai-vos das minhas prisões, ele traz esse sentido de que nesse mundo acelerado que a gente vive, trazendo para a nossa realidade do hoje, né? A gente vive num mundo altamente acelerado. 24 horas parece que não dá para nada. A gente dizia assim, se eu tivesse mais 24 horas no meu dia, talvez eu conseguisse resolver metade das coisas que eu tenho que resolver. Então a gente faz lista. Meu celular, a gente, né, tecnologia para isso. Aí tem lá, você faz a lista de compra do mercado, a lista da compra da farmácia, você faz a lista de o que tem que fazer durante o dia. Antigamente eu chegava no trabalho, eu anotava tudinho que eu tinha que fazer. Eu desisti porque eu não fazia nem a primeira, então desisti. Isso aí é falta de disciplina, não é esquecimento. Né? Então, a gente vive fazendo lista para a gente lembrar. O que a gente tem que lembrar, além do nosso material que é necessário? Eu tenho que lembrar. Se eu tenho que ir no mercado, eu tenho que comprar leite, açúcar, feijão, arroz. Então, eu tenho que fazer a minha lista. Se eu tenho que ir na farmácia comprar itens, eu tenho que fazer a minha lista. Mas isso é do âmbito material. E a gente tem que lembrar. E trazendo agora para o nosso âmbito espiritual. Do que a gente tem que lembrar que a gente esqueceu no nosso âmbito espiritual? Quando eu falo do âmbito espiritual, não é só quando a gente está desencarnado, não. Renatinha falou assim, quem está aqui a primeira vez? Aí ninguém levantou a mão. Alguém chegou que está novo na casa? Senhora, seja bem-vinda. Vou falar para a senhora no início e depois no final, né? Tem mais gente aí chegando novo? Seja bem-vinda também. Eu fui numa casa uma vez e quando começou a palestra, eu nunca mais esqueci disso. Ele disse assim, a pessoa disse assim, olha, você vai assistir uma palestra, se você não gostar, tudo bem, mas dê a chance, volte de novo, assista outra, até a gente gostar, né? Então, é isso, né? A gente tem que insistir, né? Já está aqui, já é um grande passo. Mas trazendo aqui para a questão material, para a questão espiritual, a Renatinha perguntou, tem alguém novo na casa? Até então não tinha chegado nenhuma pessoa que nunca tinha vindo na casa. Só que a gente não tem noção da quantidade de espíritos que também vieram como nós estudar, que vieram como nós também aprender nessa troca incessante da vida. Então, nesse âmbito espiritual que eu falo, a gente esquece o porquê que a gente é cristão, a gente esquece dos preceitos cristãos, a gente esquece de fazer aquilo que o Cristo nos traz de mensagem. E se eu faço uma lista para lembrar do que eu vou comprar no mercado, aonde quer que eu tenha que ir, né? Material de construção, qualquer lugar que eu vá, como é que eu anoto para lembrar de ser cristão? E aí fica a questão, onde que está essa lista? Né? Então, me traz esse sentido também de que a gente tem que saber de onde a gente veio e para onde que a gente vai. Então, hoje, atualmente, eu sou Alessandra, tenho uma mãe, tive um pai que desencarnou, eu talvez não lembre de tudo aquilo que eu fui nessa vida. Eu não lembro da minha infância,
Algumas coisas sim. Algumas coisas a gente esquece até da vida adulta, que não marcam a gente. Mas hoje eu tenho que lembrar de tudo aquilo que eu já fui, desde o dia que eu nasci, nesta encarnação até esse dia. A gente hoje é a mesma pessoa de ontem? Talvez um pouquinho. Mas se a gente fala assim, traz a sua mente de 5 anos atrás. Quem éramos há 5 anos atrás? A gente consegue fazer uma avaliação muito rápida agora? Se a gente é uma pessoa melhor, se a gente está pior, a gente não vai ser. Lembre-se sempre que a gente nasceu para progredir. A gente empaca que nem o burrinho da história, mas a gente não regride. Então, a gente tem que saber da onde a gente veio, para saber aonde eu quero estar, para saber para onde eu quero ir no futuro. Então, a gente lembra também que quando a gente encarna, a gente recebe o véu do esquecimento. Alguém já ouviu falar desse termo aqui, véu do esquecimento? Alguém nunca ouviu falar do véu do esquecimento? O véu do esquecimento é uma bênção de Deus na nossa vida, para que a gente, quando entre nessa vida, através da reencarnação, do nosso nascimento, a gente esqueça do que a gente fez, do que a gente foi nas nossas vidas passadas. Isso é uma bênção. Lá no... Gente, eu faço um monte de anotação. Depois, quando eu venho aqui, a minha letra não é pequena. Eu não consigo enxergar nada. Eu não sei para que eu faço essa anotação, acho que é mais psicológica. Mas lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta para a espiritualidade sobre essa questão, né, do véu do esquecimento, do nascimento, dessa oportunidade, que fala um capítulo que fala do retorno à vida corpórea. E, embaixo da resposta dos espíritos, Kardec faz uma nota e diz assim... entendendo, né, os espíritos nos recordam que Deus, entendendo a necessidade de lançar um véu sobre o nosso passado, sabe ser isso uma vantagem para nós. A lembrança de erros ou a tomada de consciência de quem fomos nos traria gravíssimos inconvenientes. Então, a gente tem o véu do esquecimento que nos bloqueia a acessar as nossas memórias muito pretéritas, para que não impedisse a gente de viver a nossa vida, saber, né, dos nossos erros, dos nossos equívocos, porque a gente não saberia lidar com isso. Mas esse esquecimento que a gente tem da nossa própria vida atual é totalmente diferente. Então, quando eu digo para a gente poder lembrar, a gente trazer a nossa memória do que a gente foi nessa existência, do que a gente já aprendeu, do tanto que a gente já caminhou, do tanto que a gente já se transformou enquanto indivíduos, isso é muito importante, né? Paulo de Tarso, já que ele que faz essa anotação, a gente tem o costume de só lembrar de Paulo de Tarso enquanto apóstolo dos gentios, né? O grande apóstolo. Paulo de Tarso, depois que ele encontra Cristo às portas de Damasco, ele leva 30 anos de apostolado. Então, parece que a história de Paulo de Tarso foi o seguinte: eu vi Cristo hoje, fiquei cego, no dia seguinte fui curado, no terceiro dia já sou super apóstolo. Já estou lá pregando, já me converti, e não é assim. Então, quando ele traz esse recado para a gente, não lembrar, quer dizer, lembrar para a gente não esquecer, trazer à memória as prisões aonde ele esteve, ele está dizendo assim para mim: eu não virei anjo, eu errei. Isso não é a gente viver na dor e se culpar o tempo todo. Recentemente, a gente teve um seminário aqui, na Cata, tem umas 3 semanas, com Marcelo Turra, e ele disse uma coisa que a gente também tem que trazer sempre à nossa mente. O Espiritismo, ele não veio para ser punitivo. Além de Deus não ser punitivo na nossa vida, a doutrina espírita ela não traz esse sentido que a gente tem que sofrer para a gente se depurar. A gente não precisa sofrer para a gente se melhorar. A gente não precisa estar somente com problemas, porque isso que vai levar a gente a ser pessoas melhores. Então, ele não pode ser, né, não pode ser pesado. A doutrina espírita não pode ser pesada na nossa vida. Então, quando a gente lembra de Paulo, né, vou falar de Saulo primeiro, né, Saulo de Tarso. Vocês lembram de quem Saulo de Tarso foi? Saulo de Tarso, ele era o quê? Ele era um rabino, estudioso, uma promessa.
um jovem de 20 e poucos anos, ali dentro, né, do templo de Jerusalém. Então, ele era treinado, além dele vir de uma família socialmente destacada, de dinheiro, posses, status social. Ele era um homem que estava sendo treinado para poder assumir o templo. Ele estava sendo treinado por Gamaliel, ele era uma grande promessa. E no afã, naquele desespero, naquela vou impressionar todo mundo, ele começou a perseguir os cristãos. Ele perseguia os cristãos. Quem já leu Paulo Estevão? Fica a dica, outro livro, Paulo Estevão, acho que é o livro mais bonito. Cada um tem uma opinião, lógico, né? Mas acho que é um dos livros mais bonitos de romance espírita que a gente tem, que ele justamente vai contar dessa história, né, de Saulo, dessa perseguição, de como que ele encontra o Cristo e desse processo dele de se melhorar na própria encarnação. Então, Saulo, né, aquele homem inteligente, sábio, falava várias línguas, né, esse proeminente chefe religioso dentro do templo, ele mandou matar Estevão. Não tem outra palavra que a gente possa falar. Ele foi mandante do assassinato de Estevão. Estejam dando a spoiler do livro, gente, me desculpa, tá? Espero que vocês fiquem curiosos, né, para poder ler o livro. Então, Estevão, ele foi levado até ao templo e apedrejado até a morte. Tudo porque Saulo de Tarso não acreditava no cristianismo, que estava ali, aquele cristianismo nascente. A gente lembra que Jesus tinha desencarnado, tinha pouco tempo. Então, a Casa do Caminho estava se estruturando, a Casa do Caminho, que é para onde foi Pedro, para onde foi Tiago, João, os apóstolos, né? Foram para ali para poder acolher os necessitados. Então, eles davam comida, eles curavam feridas. Eles juntam era um hospital, um abrigo, uma grande cozinha. Então era para lá que o pessoal corria. Era todo mundo que eram os invisíveis da sociedade, que nem a gente tem os nossos invisíveis, que continuam nas ruas, que continuam isolados, lá eles encontravam acolhimento. E Saulo não admitia isso. Como que pode um homem como Jesus, um homem normal, comum, fazer o que faz e vocês seguirem ele? Então ele ficava indignado com aquilo. E Estevão, no seu processo já de conhecimento do Cristo, de mudança, ele não sucumbiu, ele ficou ali. Então a gente não pode esquecer que aquele Paulo que morre em Roma, decapitado, ele nasceu Saulo. Então quando ele diz para a gente, não esqueça das minhas prisões, ele não está falando somente da prisão, casinha, grade, chave, como Paulo ficou várias vezes preso, diversas vezes no seu período de apostolado. Mas ele tinha essa prisão, porque até o dia dele desencarnar, ele ainda, não é que ele se culpava, mas ele tentava expurgar a todo momento o assassinato de Estevão. Não à toa, depois Estevão foi, junto com Abigail, sua noiva amada, ser o seu mentor e ajudá-lo nesse processo, inclusive orientando ele para fazer as próprias cartas. Então, dentro do seu processo, né, de despertar espiritual, aqui o Cristo, quem não quer ver Cristo carne e osso, gente? Com uma luz resplandecente. Eu mesmo, quando lia o Paulo Estevão, e eu lia no transporte público, né, porque eu ando de transporte, eu ficava assim, Senhor, queria ser que nem Paulo, te encontrar. E aí, na mesma hora, sério, foi assim mesmo. Aí eu falei assim, na mesma hora, aquele negócio falou assim na minha cabeça, mas você pode encontrar com Cristo a hora que você quiser. Não precisa de uma porta de Damasco. A gente quer uma porta de Damasco igual a do Paulo. Um alazão, cavalo bonito, um deserto. Hoje a gente vai ter deserto aqui no Brasil, gente. No máximo a gente tem restinga aqui com areia. E aí tem sol. Se não é um dia de sol, a restinga bate o sol na restinga, a gente fica ofuscado. Mas o sentido é que a gente quer algo, a gente persegue algo que a gente não tem. E a gente não sabe reconhecer aquilo que a gente tem. Então, nesse processo em que Saulo encontra efetivamente com Cristo, e que ele ali
cai, se curva, e a gente já conhece bem esse processo, ele fica cego, né, naquele processo das escamas cobrindo os olhos dele, e Ananias depois o curando, ele sai, ele vai a alguns lugares, ele começa a aprender, ele pega as anotações, né? Então ele vai começar a estudar. Só que antes dele sair no seu apostolado, ele fica 3 anos no deserto. 3 anos. E a gente esqueceu disso. Paulo se converteu mais ou menos entre os 26 a 28 anos de idade. Foram quase 30 anos de apostolado. 30 anos em que ele foi para Jerusalém, ele foi para Cesareia, ele foi para Roma, ele foi para Frígia, ele foi para um monte de lugar. Um monte para Roma. Ele saiu andando e a gente esqueceu disso. Então a gente acredita que todo mundo que se encontra com Cristo vira santo do dia para a noite. E não é assim. Vamos olhar cada um de nós para dentro de si. Eu sei que a vontade de olhar para o vizinho é grande, de olhar para o colega do trabalho, para o parente, é muito grande. Mas vamos olhar para dentro de cada um de nós e ver nesse processo em que a gente se converteu ao Cristo. Eu vim de outras denominações religiosas. Eu sempre conheci o Cristo, mesmo que não fosse dentro do Espiritismo. Mas tem gente que se converte ao Cristo efetivamente, né? Porque tem gente que não acredita em Jesus. Tem gente que acha que Jesus só foi mais um homem comum, né? Não deixa de ter sido, mas foi um homem comum com todo o seu poder especial. Então, de fato, o que a gente já fez depois que a gente encontrou com Cristo? Será que a gente consegue lembrar de tudo aquilo que a gente já fez de equívoco? E o que é importante, o Paulo ele vai falar para a gente em diversos momentos do seu apostolado, da sua vida, que você não pode carregar culpa. Isso que é um fator determinante para nós. Reconhecer quem a gente já foi, a tiririca do brejo que a gente já foi, né? Hoje a gente pode ser um lírio, né? Um lírio do campo, mas a gente já teve o nosso momento em que a gente derrapou, que a gente já fez coisas erradas, a gente já fez muita fofoca, a gente já falou muito mal do outro, a gente já provocou briga entre pessoas, a gente meio que jogou a bomba, causou a discórdia e deu no pé e deixou todo mundo, incendiou o lugar e saiu. Então, todos nós, de alguma forma ou de outra, já cometemos equívocos, mesmo acreditando no Cristo. Mas falar desses equívocos não é trazer à nossa mente a culpa, mas é o processo de transformação. Tá, eu fiz isso. E daí? O que eu faço com esse processo de reconhecer quem eu sou? Então, lembrar das nossas prisões é reconhecer. Eu nunca fui presa numa prisão, mas não deixo de estar presa dentro das minhas concepções, daquilo que me ata ao meu erro, das crenças limitantes, né? Eu sou assim porque eu nasci assim. A síndrome de Gabriela, vocês lembram? Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. E não, justamente o nosso processo de encarnação, ele diz para a gente que a gente tem a oportunidade de melhorar. Lembra que eu falei que a gente nasce para progredir? A gente não nasce para errar. Quando a gente vem no nosso processo reencarnatório, é uma confiança em Deus, de Deus em cada um de nós, que a gente pode se melhorar. Então, quando a gente lê, né, quando a gente lembra do que os Kardec diz para a gente sobre o véu de esquecimento, nessa oportunidade que Deus nos dá de esquecer o nosso passado, ele também vem dizer para a gente que a gente tem total possibilidade, que ele confia em nós. E que ele não dá uma cruz mais pesada do que a que a gente pode carregar. Já diz o grande ditado, Deus dá o frio conforme cobertor. O pé até pode ficar de fora, mas ele não compromete o aquecimento do cobertor na gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente vai passar por dores, nós vamos passar por equívocos, como já passamos, vamos passar por dificuldades. Ninguém aqui está romantizando, muito menos a felicidade, tão menos as nossas dificuldades, as facilidades e as dificuldades. Então, a gente vai viver um dia muito bom, no dia seguinte, até no mesmo dia, você não vai passar. Às vezes acorda muito bem e vai dormir um pouquinho mal, ou vice-versa.
E isso não pode ser uma prisão para cada um de nós. Prisão enquanto essa crença limitante de que a gente não pode ser alguém melhor. Ah, mas eu estou na doutrina espírita tem 1 ano, tem meses. Eu não posso trabalhar na casa espírita, eu não posso ser tarefeiro, mas eu não posso falar com alguém no meu trabalho que eu sou espírita, porque eu de fato não sou. Será que a gente não é? O que de fato determina se a gente é espírita ou não é espírita? É o esforço que a gente faz para domar todas as nossas más inclinações e tentar fazer dar certo. Porque a gente fica esperando o momento certo de agir, mas o momento certo sempre vai ser aquele em que a gente tem que estar atento para perceber. Não existe um momento perfeito. Pôr do sol perfeito para você tirar foto, sempre vai ter um outro melhor. Ah, mas eu tirei essa foto, esse aqui é o meu enquadro melhor. Sempre vai ter uma questão melhor, sempre vai ter uma oportunidade melhor. Então, isso que acontece na nossa vida, o nosso dia a dia corrido, o nosso dia a dia trabalhoso, nosso dia a dia com filho, com marido, com trabalho, tudo isso não pode ser uma prisão e nos limitar de quem efetivamente a gente quer ser. E quem a gente quer ser? Lembra da lista que a gente... Fica aí até a dica, né? Já que a gente faz tanta lista na vida, se a gente pudesse hoje fazer uma lista do que me aproxima do Cristo. Porque Paulo, para virar Paulo, teve que se aproximar do Cristo. Ele só mudou o nome dele quando ele de fato já tinha se perdoado, quando de fato ele já tinha feito a sua conversão ao Cristo, de não dar vazão às suas más influências, aos seus pensamentos, que no início ainda eram pensamentos muito conflitantes. E aí, se a gente hoje não é Saulo de Tarso, porque a gente não é Saulo de Tarso, a gente consegue concordar que cada um de nós aqui não é Saulo de Tarso? A gente não persegue nenhuma pessoa de denominação religiosa nenhuma, cada um sabe de si, cada um segue, faz o que quer, dentro das suas possibilidades de seguir o Cristo. A gente não vem aqui, ou a gente na rua, não vai dizer que essa ou aquela denominação religiosa não é boa. Então, cada um aqui segue o Cristo da forma que entende e está tudo bem. A gente não crucifica ninguém porque não segue o Cristo. A gente não culpa ninguém, né, porque faça ou pense diferente da gente. Então, a gente não é Saulo de Tarso. Mas, com certeza, a gente talvez não seja ainda o Paulo, né? Então, assim, eu não sou Saulo e eu não sou Paulo, quem eu sou? Aonde eu estou nessa caminhada? Então, se ele leva 30 anos para, de fato, se converter ao Cristo e agir pelo Cristo, eu já vou fazer 50 anos. Então, já tive o mesmo tempo de vida, de tempo hábil para fazer o que Paulo fez. E por que eu não fiz? Porque a gente se esquece de quem a gente é. A gente se esquece da potencialidade de quem a gente pode ser. E quem é que lembra? Quem é que vai te lembrar todo dia de que você pode fazer, de que você é capaz, de que você errou hoje, mas você pode tentar de novo e fazer dar certo? Fazer dar certo, gente, é fazer dar certo com Cristo. Tudo que eu estou falando em relação ao Cristo. Então, Emmanuel vai dizer para a gente que de existência a existência, o Senhor vela-nos caridosamente a memória, a fim de que saibamos metamorfosear espinhos em flores e aversões a laços afetivos. Ou seja, é o Cristo que vai, junto com o nosso anjo guardião e toda a espiritualidade amiga, porque nós temos espíritos simpáticos que andam com a gente. A gente tem o nosso anjo guardião, que a gente esquece que a gente tem. A gente esquece de conectar ele, a gente esquece de fazer uma prece. No momento de dificuldade, a gente se desespera. A gente lembra de fazer uma prece e dizer assim, Senhor, acalme o meu coração para que eu possa ouvir ou ser intuída pelo meu anjo guardião? Eu sei que eu não faço, eu tenho certeza disso. É muito difícil. Então, o que Emmanuel está dizendo aqui para a gente é que Jesus, sendo, né, quem foi, esse grande mestre que nos ensina o caminho, vela pela gente e mostra quem a gente pode ser. Por isso que a gente tem o véu do esquecimento. Para inibir o nosso julgamento, o nosso auto-julgamento, porque ele já é
espetacular. O nosso auto-julgamento, que diz para a gente que a gente não é capaz, ele funciona muito bem. Mas o nosso amor próprio, que diz para a gente que a gente é capaz, ele talvez não funcione muito bem. E a gente tem que relembrar a todo momento, não só a todo dia, mas a todo momento, dessa capacidade que a gente tem. Então, Paulo de Tarso nos chama a responsabilidade de não necessariamente lembrar desse passado distante, e sim recordar do quanto já evoluímos e do quanto ainda é necessário evoluir. Quem aqui gosta de futebol ou de esporte? Os homens geralmente gostam de futebol, né? Eu até gosto, mas meu time só me dá descontentamento. Eu tenho que insistir em dar a mão no meu time, mas vamos lá. Então, a gente admira um jogador de futebol, né, que se destaca. Quem sabe a gente vai para a Copa do Mundo, porque eu também não estou acreditando, mas vamos lá, né? Então, a gente vai ganhar a Copa do Mundo e a gente vai ver, né, os jogadores ali disputando e dizendo, vai lá, faz o gol. A gente vê, né, o tônus muscular, a gente vê o empenho, a gente vê a Olimpíada e fica feliz quando alguém ganha. Aquele nadador, o atleta de atletismo, seja dos esportes coletivos, eles acordaram hoje e disseram que vão nadar 1.000 metros, vou ser maratonista e amanhã ele já está nadando e vai ganhando uma medalha? O que ele faz nesse tempo? Treina. As crianças na China, não sei se vocês já viram, né? As crianças na China começam pequenininhas nas modalidades olímpicas, das ginástica olímpica, obrigada. Da ginástica olímpica, porque é um processo longo de treinamento. Então, ninguém começa processo nenhum, num dia, e no dia seguinte já está mestre. Então, Paulo de Tarso, ele chama essa responsabilidade que a gente tem que lembrar a todo momento o quanto a gente já caminhou. Porque somente sabendo de onde a gente veio, mais uma vez, a gente vai saber para onde a gente quer ir. E para onde a gente quer ir, senão o reino dos céus, o reino de Deus. Esse é a linha de chegada para todo mundo, é o reino de Deus. Enquanto eu não chego na linha de chegada, né, enquanto eu não chego no reino dos céus, o meu processo nesse período é de aprendizado, de lembrar a todo momento de voltar e fazer dar certo. Eu errei hoje, ok. Vamos dormir, vamos serenar nossos corações, fazendo uma prece, e amanhã a gente tem que tentar de novo. Alguém lembra de quantas vezes Paulo foi preso, açoitado? Vocês lembram que Paulo de Tarso foi colocado em praça pública e açoitado? Paulo de Tarso foi preso, açoitado em praça pública. Ele foi preso nas prisões, ele foi flagelado diversas vezes. E quando a gente fala desse processo de Paulo, mais uma vez a gente só lembra do quem ele foi no final, de que ele fez. Então a gente não precisa passar por esse processo de flagelo como ele passou. Hoje a gente já tem a doutrina espírita, a gente tem o Sermão do Monte, a gente tem os evangelhos, a gente tem todas essas obras complementares às obras básicas para dizer para a gente que a gente já tem consciência de que o processo pode ser doloroso, pode ser difícil, mas que ele é possível. Então, é muito difícil esse treinamento igual os nossos atletas. Porque a gente quer dormir, que nem Saulo, ter uma noite maravilhosa e no dia seguinte a gente acordar como Paulo lá no final da vida. Ou como atleta com a medalha no peito, de preferência, sem ter que passar pela competição. É isso que a gente quer. Então, lá em Atos dos Apóstolos, Lucas, eu não sei se vocês lembram, Lucas, ele não conviveu com Cristo. Lucas não conheceu Jesus. Lucas conheceu Jesus através dos apóstolos e de Paulo de Tarso. E aí ele fez um evangelho. E aí Lucas também escreveu o Atos dos Apóstolos, para contar como é que foi a vida desses apóstolos depois que Cristo morre. Pedro, Tiago, João, todos eles eram extremamente equivocados enquanto Cristo estava vivo. Eles viviam em prisões mentais. Pedro era aquele rapaz bruto,
alguns diziam assim, até chucro, né? Porque ele dizia assim, Jesus, você vai ajudar fulano, mas fulano errou, o fulano não quer ser ajudado. E Jesus vinha, falava com ele, não é assim, Pedro. A pessoa tem oportunidade. Outro livro para vocês lerem, que é excelente, que fala justamente de conversas do Cristo com seus apóstolos, é Jesus no Lar. E a todo momento ele vai mostrando ali para os apóstolos que todo mundo tem oportunidade, que sempre tem uma história diferente, né? Que ele ensina, que ele doutrina aqueles apóstolos. E quando Jesus morre, fica todo mundo assim, e aí? O que acontece depois que Jesus morre? A gente perdeu o nosso mestre, como que a gente trabalha? E aí há, de fato, a mudança significativa em cada um deles, a transformação de cada um deles. Então, Lucas relata, lá no Atos dos Apóstolos, já que ele escreve esse livro, para poder mostrar do apostolado desses discípulos do Cristo depois do seu desencarne, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paulo era dito o vaso escolhido. Era por meio dele, Paulo curava pessoas como Cristo curou. Ele falava, não sou eu que te curo, quem te cura é Jesus. Então, através de Paulo, Deus fazia maravilhas extraordinárias. Aí a gente pensa assim, mas Paulo, aquele homem que mandou matar Estevão, poderia fazer maravilhas através de suas mãos? E a gente não pode congelar pessoas no seu passado. Ao mesmo tempo que eu não posso me congelar no meu passado, eu não posso congelar pessoas no seu passado. Imagina se a gente tivesse congelado Saulo. Não, Saulo, você perseguiu os cristãos, quase acabou com a casa do caminho, mandou matar Estevão, assistiu, vibrou. Além dele matar, ele vibrou. Ele comemorou a morte daquele homem através de pedradas. Como é que você pode hoje seguir o Cristo e fazer alguma coisa, levar? Você pode falar o nome de Cristo, lave a boca para falar o nome do Cristo, diria a nossa mãe quando a gente era mais novo. Muitas pessoas falam assim, lave a boca, como se isso é uma ofensa. Lave a boca para falar de fulano, né? Então, assim, a gente critica muito Saulo, esquece que esse Saulo se transformou em Paulo. Então, será que Paulo, depois de tudo aquilo que ele fez, ele ainda poderia curar em nome do Cristo? Ele não só curou em nome do Cristo, ele fez muito mais em nome do Cristo. E aí, Emmanuel vai fazer um texto. Quanto tempo mais? 13? 3? Tá. Ah, tá. Ainda tem bastante tempo. Espera aí, que eu tenho que abrir aqui. Então, Emmanuel vai comentar nessa passagem do Evangelho de Atos dos Apóstolos, né, que é o capítulo 19, versículo 11, Emmanuel faz 3 textos. Mas eu achei um muito especial, porque ele fala da gente. A gente está falando de Paulo, né? Um homem angelical, um anjo, um homem perfeito, porque ele se converteu no Cristo. E a gente? E a gente? Porque se a gente não é Saulo e eu não sou Paulo, quem eu sou? E aí ele fala o seguinte, aí diz Emmanuel para a gente, o Evangelho não nos diz que Paulo de Tarso fazia maravilhas, mas que Deus operava maravilhas extraordinárias por intermédio das mãos dele. O Pai fará sempre o mesmo, utilizando todos os filhos que lhe apresentem mãos limpas. Todos os filhos. Quem são todos os filhos? Cada um de vocês. Ele não botou ninguém fora desse balaio, é todo mundo. Muitos espíritos mais convencionalistas que propriamente religiosos encontraram nessa notícia dos Atos uma informação sobre determinados privilégios que teriam sido concedidos ao apóstolo, ao Paulo. Antes de tudo, porém, é preciso saber que semelhante concessão não é exclusiva. A maioria dos crentes prefere fixar o Paulo santificado sem apreciar o trabalhador militante. Quanto custou ao apóstolo a limpeza das mãos? Raros indagam relativamente a isso. O Paulo teve seu processo de limpar as suas mãos. Como que ele limpou as mãos? Pegando as suas mãos e trabalhando em prol do Cristo. Então, quando ele diz aqui para a gente que o Pai fará o mesmo, utilizando todos os filhos que eles apresentem as mãos limpas, ele está falando da gente.
Ele está dizendo que a gente vai ser santificado? Com certeza não. Não espere uma santificação. Esperem trabalho junto com Cristo. O que é trabalho junto com Cristo? É trabalho na casa espírita? Com certeza. Mas, principalmente, trabalho fora da casa espírita. Ah, mas onde eu vou trabalhar, Alessandra? Na sua casa. Na sua família. A sua família que está pertinho de você e na sua família extensa. No seu trabalho. Onde tem um monte de gente de religião diferente, e ele vai te indagar assim, mas é assim que o espírita faz? É sendo paciente, é sendo generoso, é sendo caridoso, sendo ouvinte. Sendo ouvinte é difícil, né? Dar o ouvido para o outro, dar um ombro para o outro é mais difícil. Então, o Cristo diz para a gente que a gente, cada um de nós, mais uma vez, terá suas mãos limpas para trabalhar por Ele. E que por meio de nós, Deus vai operar milagres. Fazia maravilhas extraordinárias. Então, ele não está dizendo que a gente precisa ser santo para isso. Da mesma forma que ninguém que a gente ame ou que a gente não ame, vire santo quando desencarna. A gente tem hábito, né? Desencarnou, ai, tadinho, vai descansar. Se nem o pai descansou, quiçá a gente quando desencarnar. A gente tem que correr muito atrás, a gente vai ter que trabalhar muito. Então, que a gente não se coloque tão distante assim do que a gente tem que atingir. Se a gente vai fazer a nossa lista de como ser um bom cristão, se a gente vai fazer uma lista de como ser um bom ouvinte, de como um bom trabalhador, é cada um de nós. Mas a gente tem que lembrar a todo momento das nossas possibilidades e das nossas potencialidades. E aí, mais um... Deixa eu ver aqui, cadê? E aí, o que ele fala? Só levando a conclusão aqui do nosso estudo... É porque eu anoto e não perco, está aqui. Enquanto Saulo foi famoso rabino em Jerusalém, influente no templo, promessa jovem para prosseguimento dos preceitos judeus, movimentara-se entre elevados cargos públicos, mas isso não serviu de nada para ele. Ou seja, as posses que a gente tem, o status social que a gente tem, o dinheiro que a gente tem, a casa que a gente tem, nada disso ela é contribuinte para a gente poder conseguir aquilo que Paulo de Tarso diz que a gente tem que conseguir. Essas mãos limpas. Através de Emmanuel ele comenta isso, né? Essas mãos limpas. Então a gente tem que lembrar do que de fato nos movimenta, o que de fato nos alimenta, que é trabalhar e viver com Cristo. Sabemos que esse caminho com Cristo, ele vai ser um caminho de ida e vinda. Hoje eu vou me afastar do Cristo, hoje eu não estou legal, mas eu tenho que voltar sempre. Então, Paulo de Tarso não se afastou de Jesus em momento nenhum. Então, que a gente não tenha medo. Mesmo quando a gente errar, que a gente não se afaste de Jesus. Porque quando a gente erra, a gente fala assim, Jesus não está me amando de menos. Então eu vou me afastar um pouquinho dele. Então, que a gente lembre, né, de Paulo de Tarso, não como esse apóstolo perfeito que viveu somente para o Cristo, mas que a gente lembre do processo que ele passou, dos flagelos, de dormir ao relento, de se alimentar de mel e de insetos. Paulo de Tarso muitas vezes dormiu tendo uma pedra como travesseiro. Hoje a gente não precisa de uma pedra como travesseiro. Mas a gente precisa tomar a consciência que ele tomou de sair a pregar a Boa Nova. E sair a pregar a Boa Nova não é sair daqui de Rio das Ostras para poder ir para um país diferente e levar o Evangelho do Cristo. O primeiro lugar que eu tenho que levar o Evangelho do Cristo é na minha casa. É no meu trabalho, é aqui na Casa Espírita, quando a gente convive com as pessoas. Então é isso. Então que a gente saiba lembrar sempre de quem a gente foi no nosso passado, reconhecer o que eu não quero mais do meu passado, reconhecendo quem eu quero ser no presente, porque somente através do meu presente eu vou poder construir o meu futuro. Que todos nós queremos um futuro melhor. E eu não estou nem falando do nosso planeta ter paz, não. Somos nós. Porque o planeta não vai ter paz enquanto a gente não se construir como pessoas melhores a cada dia. Né? Então, que a gente não se distancie disso. Que a gente não tenha medo, que a gente não tenha preocupação, né, das nossas prisões e que a gente não fique lá. Que a gente revisite esse lugar.
mas que ele não seja ponto de parada. Que a gente não se congele ali, né? E que a gente saiba que a gente tem a oportunidade todo dia de ser uma pessoa melhor, tá? E uma questão muito importante. A reflexão que a gente faz aqui hoje é só uma reflexão. Se vocês forem procurar no YouTube, se vocês forem procurar em outros lugares, sempre terão outras reflexões. Então, a palestra, a conversa, né? Hoje acho que seria até legal a gente ter uma conversa, né? Essa coisa mais participativa, ela é só uma reflexão. Então, quando eu comecei aqui na casa, o nosso facilitador, ele não está mais aqui, ele está para o Rio, ele foi transferido, ele diz o seguinte: não se contente com o que eu diga. Você lembra que a Alessandra falava isso? Não se contente com o que eu fale, sempre procure mais. Se ficou algum tipo de dúvida, se ficou alguma discordância, não tem problema. Seja procurar os tarefeiros da casa, seja procurar a gente, seja procurar nas obras básicas, sempre questione, né? Porque é isso que faz a gente ser impulsionado para frente. Foi isso que Paulo fez. Ele pegou as anotações de Ananias. Ele pegou e anotou. Só que não foi só uma leitura que ele fez dos evangelhos, né? Do que Jesus trouxe para ele. Ele foi e se afundou naquilo ali. Ele mergulhou naqueles escritos do Cristo. E dali ele fez a sua vida de apóstolo. Ele fez a sua vida de atividade e ação no bem junto com Cristo, né? Então, que a gente use a palestra que a gente ouve aqui na Casa Espírita, a palestra que a gente ouve no YouTube, os nossos grupos de estudo, já fica mais uma vez o convite para o estudo do iniciação, né? Ano que vem, quem quiser fazer os EADs ou os ESGs que a gente tem aqui na casa, mergulhe fundo, porque esses são instrumentos que a gente vai ter para fortalecer a nossa decisão de sempre relembrar o que a gente foi. Porque muitas das vezes a gente fica impactado. Estou falando dessa encarnação, com que a gente foi, de lembrar, de fazer as nossas recordações e se assustar com quem a gente foi, e a gente, às vezes, né, dá uma baqueada. Então, assim, é a doutrina que vai nos fortalecer, mas é a doutrina com estudo, a doutrina aplicada que vai nos fortalecer, porque a doutrina, por si só, isso aqui é só um caderno, é só um livro, eu posso botar aqui e ir embora, e ele vai sempre ficar aqui como apoio do meu braço. Mas não é isso, a doutrina espírita é ação, é movimento, é palavra em movimento, é palavra em ação. Então, foi isso que Paulo fez. E é o convite que a gente faz hoje, né? Então, se a gente não lembrar, tiver dificuldade de lembrar, que nem eu estou tendo, façam as suas listas físicas, no celular, no papel, como antigamente, mas façam as suas listas para lembrar de tudo aquilo que a gente quer ser. Tem gente que no final do ano faz tipo mood board, né? Pega lá, faz uns recortes de jornal, aí bota lá o lugar que quer viajar, o carro que quer conquistar, tudo de material. A pessoa coloca lá. Que a gente possa fazer isso para o material, mas também que a gente possa fazer para o espiritual. Fazer pelo espiritual, lembrar o quanto de paciência a gente não alcançou, ou quanto a gente alcançou, mas colocar uma nova meta. Quem vai para a academia não coloca meta? Vou fazer lá, sei lá, 10, olha, o polichinelo. Vou fazer 10 polichinelos hoje, amanhã a gente faz 15. E só assim a gente melhora. Quem faz corrida começa com 100 metros, passa por 200, daqui a pouquinho está num quilômetro, daqui a pouquinho está nos 20 quilômetros. E assim, a gente tem que ter meta na vida. E a meta com Cristo é sempre voltar para Ele, é sempre trabalhar com Ele, sempre trabalhar para Ele, né? Isso não é difícil. Todos de nós temos capacidade. E a gente lembra que todos nós somos utilizados por Deus, por Jesus, para fazer o bem ao próximo. Nem sempre aqui dentro da casa espírita, muito provavelmente quando a gente estiver lá do lado de fora. Quando alguém parar na rua para te pedir, para te ouvir. Ó, você pode me ouvir, me dar um abraço? Eu quero uma comida, você pode me dar uma comida? Eu estou precisando de roupa, você pode me dar uma roupa? E é isso, né? Então, o chamado do Cristo, para a gente lembrar dele, ele é a todo momento. E que a gente possa ouvir, porque a nossa porta de Damasco talvez já tenha passado. Então, que a gente corra atrás agora da nossa porta de Damasco, né? Porque ela está aí para todo mundo. E aí, o que a gente faz depois da porta? Que a gente saiba lembrar quem nós fomos, quem a gente quer ser e para onde a gente quer ir.